Bom ano e seja muito bem-vindo a mais um devaneio. No último devaneio de 2023 eu lancei-te um desafio e o resultado desse desafio não se vai ver ainda esta semana por uma questão de agendas, mas vai acontecer, está bem? O resultado do desafio vai acontecer, não é hoje. Portanto, vais ter que ficar por aí mais um bocadinho. Vi recentemente uma entrevista, até porque foi um excerto da entrevista que foi partilhada nas redes sociais, que me deixou com um espírito santo de orelha, assim mesmo absurdo, que foi a entrevista à Joana Marques. Ela é uma comediante, trabalha em diversos projetos, entre eles um projeto na rádio. E o excerto em questão falava da opinião dela perante aquilo que é a comunidade de desenvolvimento pessoal, de coaching e afins. E eu achei muito intrigante porque, estando eu a observar também um pouco essa realidade, participando em eventos, estando presente nos cursos, estando um bocadinho já mais integrada, fiquei mesmo curiosa para saber de onde surgia a opinião. E então fui ver a entrevista na totalidade. Uma entrevista interessante, dá para conseguirmos ter uma melhor perspectiva daquilo que é a realidade da própria. E quando passa para a parte do comentário em relação ao coaching, há uma mistura de eu percebo o ponto de vista, juntando também um bocadinho do tenho pena que seja só isto que acabe por ficar no ar. Vamos pôr as coisas mais concretas. Então, a Joana defende que existe toda uma indústria do coaching em que, feliz ou infelizmente, existem alguns profissionais que se calhar escolhem partilhar a sua mensagem de uma maneira ligeiramente diferente e que, do ponto de vista dela, isso pode levar a que pessoas que sintam que já não têm outro tipo de saídas, que se sintam aqui meio encurraladas numa espécie de uma ilusão de que tudo vai ficar bem e fica sempre tudo bem. E, antes de mais, vamos estabelecer aqui como linha base de que existem bons e maus profissionais em absolutamente todas as áreas para onde nós possamos olhar. Todas. E esta não é exceção. E aquilo que eu vou partilhar é a minha opinião, é a maneira como eu interpreto as coisas. Tal e qual como ela partilha dela, da forma como ela interpreta as coisas do ponto de vista dela. E está tudo certo. Mas assim, aproveito para demonstrar uma visão diferente e, possivelmente, espero eu, que seja resultado de trabalho com profissionais incríveis. E então a Joana começa por dizer que existem, de facto, algumas pessoas dentro da área do desenvolvimento humano que tiram partido dos estados de vulnerabilidade para vender toda uma ideia utópica de que tudo pode ficar bem, que tudo está bem, que é isso. E que se eu consigo, tu também consegues. E, portanto, a Joana desafia aqui um bocadinho este pensamento de não necessariamente, portanto, desde quando é que isso é uma credencial, uma prova de que as outras pessoas de facto conseguem, só porque tu conseguiste. Porque existem imensas variantes.
e, portanto, que ela acaba por ser um pouco contra esta questão da ilusão que é gerada à volta deste tema. E, de facto, existem estudos que já comprovam que toda a nossa experiência humana é fruto de percepção, de ilusão. Porque os nossos sentidos são falíveis, a informação que nós recebemos pelos nossos sentidos chegam até ao cérebro para depois serem processadas e é com base nesse processamento interno que nós depois tomamos uma série de decisões, fazemos uma série de escolhas e decidimos levar o nosso dia-a-dia. E, portanto, a primeira questão mais gritante que me surge é se de facto nós somos levados, somos conduzidos pela vida através de ilusão, porque é que nós não podemos escolher uma ilusão que nos empodera, uma ilusão que nos permite viver a vida com ânimo, viver com a perspectiva de que existe algo mais, existe algo melhor à nossa espera. Porquê? Porque é que nós não podemos pegar nessa ilusão ao invés de uma outra ilusão qualquer? Porque o que é que garante que a ilusão mais... O que é que garante que a perspectiva mais negativa também não é uma ilusão? E, posto isto, a minha experiência com tudo o que é desenvolvimento humano, com tudo o que é coaching, não passa de todo por ter alguém que nos atira areia para os olhos. Muito pelo contrário. Um coach, uma pessoa que alinha a sua missão de vida, vamos dizer assim, a ajudar os outros a alcançarem uma melhor versão para a sua vida, aquilo que vão fazer é sentam-se contigo, ouvem-te, fazem-te uma série de questões, desafiam a tua maneira de pensar e dizem, olha, tu tens absolutamente tudo o que tu precisas para fazer diferente. Tens tudo o que precisas para dar uma volta à tua vida, se assim o desejares. Se não desejares, se estiveres verdadeiramente satisfeito com aquilo que é a tua vida neste momento, também está tudo certo. Mas se não estiveres, existem de facto coisas que tu podes fazer. E muitas delas têm a ver com a maneira como nós escolhemos reagir, como nós escolhemos pensar, como parte de tudo de nós. E existem muitas questões que nós temos, para as quais já temos as respostas, mas como não conseguimos aceder a esse lado sozinhos, porque não temos as ferramentas para o fazer, um coach consegue ser extremamente valioso a ajudar-nos nesse processo. Esta é a minha experiência. E é daquelas coisas. Eu gosto muito e assumo de corpo e alma. Se a vida é de facto uma ilusão, com caraças, eu escolho a ilusão que mais me agrada, a ilusão que mais me potencia, a ilusão que mais me empodera, a ilusão onde eu consigo alcançar absolutamente tudo aquilo que eu desejo. E fogo. A partir do momento em que eu olho para trás e já vejo uma quantidade de objetivos que eu tinha delineado em anos anteriores e que esses objetivos foram alcançados, isso para mim é prova suficiente de que eu consigo se eu determinar.
Porque se não for uma escolha minha, se fores tu a dizer-me, olha, vais ter de fazer, se eu não engraçar com a ideia, faço um par de manguitos e a coisa não se concretiza. Mas isso é certinho. A não ser que exista uma força que haja como motor para me fazer agir, quer seja, por exemplo, na procura de um determinado prazer ou na fuga de uma determinada dor, não vai acontecer. Por exemplo, uma criança que esteja na escola tem alguma dificuldade em manter-se atenta e, por consequência, as notas são medíocres. O prazer que ela tira de não prestar atenção nas aulas pode ser, por exemplo, de conversar com os amigos, pode ser de se divertir, enquanto que se ela estiver a prestar atenção, se calhar sente-se completamente perdida, não sente vontade de fazer questões para esclarecimentos, se calhar a pessoa que está a liderar a aula não consegue ir ao encontro da comunicação da criança, a criança sente-se desmotivada e fica por ali. Portanto, notas para quê? Os pais, às vezes o que pegam é, meu amigo, se tu não te começas a aplicar, então as regalias que tu tens, deixas de as ter. Isto é, a inserção de uma dor que vai gerar uma ação. E, portanto, a criança aqui começa a pensar que, ok, eu para manter este ponto positivo, eu para manter esta satisfação, eu tenho de... E então isto age como um motor. E por isso, tudo o que parte internamente de nós tem muito maiores chances de ser alcançado porque fomos nós que assim o determinamos. Certo? E por isso, nós não só podemos, como devemos, da minha perspectiva, utilizar tudo o que conseguimos para nos encorajar, para nos potenciar, para nos empoderar, porque de facto são as três palavras-chave, a nós fazermos o melhor possível, para nós conseguirmos aproveitar o melhor possível da vida que temos. Nós não fazemos a mínima ideia quantos dias é que temos na rifa. Não fazemos a mínima ideia quando é que será o último. Nós não fazemos a mínima ideia de nada. Absolutamente nada. Portanto, mais vale nós estarmos a apontar para algo que nos preencha, para algo que nos dá satisfação, caramba. É que é isto. Mais vale nós estarmos a apontar constantemente para algo que nos dá satisfação e irmos durante o caminho aproveitando a satisfação que vai ocorrendo. Ou seja, não é eu quando chegar ali é que eu vou ficar satisfeito. Não é isto. Mas é apontar assim a direção, portanto, metemos no GPS a direção para onde queremos ir, vamos fazendo o caminho. A questão é que este GPS não é como o Google Maps, porque nós às vezes a direção onde terminamos não é necessariamente a direção para onde nós tínhamos apontado inicialmente. Porquê? Porque às tantas podemos descobrir caminhos que nos interessam muito mais, tanta coisa! Há tanta coisa para experienciar na vida que é perfeitamente normal que as coisas não terminem no caminho que nós imaginámos há 20 anos atrás. Há 20, às vezes nem tanto. Às vezes nem tanto. Eu posso dizer que eu entrei para a faculdade com o objetivo delineado de fazer licenciatura, mestrado, doutoramento, em que, na altura, era absolutamente irrelevante. Sabia o que eu queria fazer para a licenciatura. Eu inscrevi-me na licenciatura. Terminei, decidi que ia fazer mestrado. Ia fazer mestrado naquela área. Pôs-se um determinado bloqueio, não é? Porque eu queria fazer cibersegurança. Pôs-se um determinado bloqueio
que foi: olha, nós achamos que tu não tens as bases necessárias para fazer isto ainda, aconselhamos-te em vez a fazeres um curso, por exemplo, em informática, para ganhares as bases para depois poderes então explorar esse caminho com outro tipo de preparação. Nessa altura, eu podia ter escolhido uma data de opções. A minha escolha naquele momento foi aceitar a sugestão. Mas eu podia ter recusado, eu podia me ter candidatado a outra instituição, eu podia ter feito uma série de coisas. Mas eu escolhi aquela. E depois de ter feito o mestrado, eu entendi que aquilo não era o que eu estava à procura para o resto da minha vida. E, portanto, se eu inicialmente tinha traçado o caminho de ir para a cibersegurança, por exemplo, eu não só não acabei por ir para a cibersegurança, como acabei por frequentar um outro curso que me deu todo um outro nível, um outro grupo de competências para eu explorar isto do ponto de vista profissional, que me deu possibilidade para explorar tantas outras coisas que às tantas vão muito mais ao encontro daquilo que eu realmente quero fazer. E está tudo certo. E está tudo certo. E é importante nós irmos aproveitando todos estes momentos, tal e qual como a celebração de todos os objetivos que nós traçarmos, porque é isso que vai alimentando a nossa vontade de procura pela tal satisfação. Por isso, olha, aplica a ilusão que tu quiseres. Se de facto a vida é feita de ilusões, aplica a ilusão que tu quiseres. És absolutamente livre disso. Eu recomendo uma ilusão favorável. Mas isso sou eu. Tu estás à vontade para escolher a que tu achares que faz mais sentido para a tua vida. E se por acaso sentires que podes precisar da ajuda de alguém para te fazer algumas questões, para destrancar algumas crenças, então, se calhar, fará sentido contares com o apoio de um coach para esse efeito. Mas sim, sem dúvida, procura um coach que te faça a diferença. Porque é isso que eles procuram, é fazer a diferença. O devaneio de hoje está feito. Obrigada por estares aí mais uma vez. E vemo-nos por aí.